Muito bem, muito bem. A gente tinha começado essa aula, mas eu esqueci de colocar para gravar, então a gente voltou aqui. Ainda bem que estava no comecinho, né? Então, na aula de hoje nós estamos aqui em Ciências Sociais, Sociologia, também dialogando com Ciências da Religião. Essa aula vai fazer muito sentido. Juventude Filosófica de Marx e a crítica da religião como alienação. Eu quero dar uma ênfase mais na crítica da religião como alienação, justamente por ser um paradigma, não um paradigma, né? Por ser algo que muitos pensam, que alguns não entendem bem. Então, eu comecei pedindo que vocês interagissem comigo, se vocês já tinham ouvido falar sobre isso, vocês já tinham contato com essa... tiveram contato com essa afirmação, né, de Marx da religião enquanto alienação, certo? Agora eu vou voltar, então, à interação com vocês, tá bom? Deixa eu só mostrar de novo os nossos slides aqui. Beleza, então os nossos objetivos, dando certo até o final, né? Contexto filosófico e político da juventude de Marx, religião como alienação, crítica do Estado hegeliano, tá bom? Mas me digam aí, né? O Júlio já falou, o Paulo está na vez aqui. Fala comigo, Paulo, você já ouviu sobre essa teoria, sobre o que falaram, que para Marx a religião é alienação, como é que é isso? Você já ouviu algo a respeito? Fala comigo. Boa noite, professor. Bom, na verdade, eu, coincidentemente, talvez, né, ou pelo destino, sei lá o que cada um acredita, mas eu tive sim a oportunidade de ter o contato com várias ideias marxistas desde o ensino médio, mesmo sendo do Rio de Janeiro, com poucas oportunidades, como eu sempre falo para o senhor. Eu tive um professor do terceiro ano do ensino médio que ele era um professor formado na UERJ, ele tinha livros no nome dele e tudo mais, bem renomado. E apesar de eu discordar bastante dele, eu absorvi o máximo que eu podia. Assim, eu cheguei a ouvir falar, sim, de que não só Marx, mas como outros personagens do que na época era considerado a esquerda, que hoje não convém mais ser chamado de esquerda, mas na época sim. A gente tinha, por exemplo, o Bakunin também, por exemplo, ali o pai da anarquia, que tinha umas ideias muito parecidas. No fim, todos eles queriam o fim do Estado, né? Basicamente. Só mudava o método de como vai chegar até esse fim. Mas, de qualquer maneira, o que eu penso sobre isso, cara? Eu acho que o Marx como eu disse, eu tive a oportunidade de falar ali no trabalho que a gente apresentou sobre as religiões indígenas brasileiras. Eu acho que tem uma frase que eu falei lá que cabe exatamente aqui. Não se conversa sobre história sem considerar o tempo e a geografia. Então, assim, o Marx, ele teve o pensamento que ele teve por causa da época em que ele viveu e da forma que ele viveu, na condição em que ele viveu. Então, eu acho que isso tem que ser analisado antes de qualquer forma, antes da gente falar, ele era contra a igreja, ou ele era contra qualquer outro tipo de instituição religiosa. Eu acho que a gente deve olhar para a estrutura econômica dele, social dele, porque era nisso que ele focava, afinal, né? É um dos três pais da sociologia. Então, é assim que eu penso. Não acho assim, não julgaria o ponto de vista dele como banal, até porque se fosse para julgar ele como banal, ele não seria um dos três pais da sociologia, a gente não estaria debatendo sobre ele numa quarta-feira dentro do ensino superior em 2025, mas também não superestimo ele, entende? Pelo que ele falou. Acho que deve ser estudado, deve ser considerado e cada um tira a sua conclusão. Qualquer assunto político, qualquer nome de qualquer pessoa que venha acrescentar no meio político deve ser estudado e avaliado por cada um. É esse o meu ponto de vista. E assim a gente chega à democracia. No fim, todo mundo vota e vê no que vai dar, entendeu? Entendi. Boa, boa.
Bakunin também é um autor aí que seria interessante participar, né? Das nossas abordagens aqui. Como não é um dos clássicos, a gente não chegou nele ainda. Depois eu mostro para vocês qual é a nossa pretensão até o fim do ano, né? Em sociologia, tá? Que eu já disse para vocês, né? Inclusive eu dei essa dica aí no grupo do WhatsApp. Todos os links vocês encontram lá no Moodle. Entra lá no mural de avisos ou no calendário. Vocês estão vinculados a esse mural de avisos, esse calendário do Cela. Então, vocês podem andar toda semana assistindo todas as aulas de todos os cursos, entendeu? Por isso, assim, perdi o link de filosofia, que vocês sempre estão perguntando, de filosofia, de história, etc. Vai lá no Moodle e você vai encontrar na sexta-feira, no sábado, enfim, esse link das aulas. Então, que eu achei bacana pra caramba, você está pagando um curso assistindo a aula de 2, né? Então, depois eu mostro para vocês a minha pretensão de conteúdo quanto em sociologia, né? Bom, então nossos objetivos, né? Entender esse contexto político da juventude de Marx, a religião como alienação, que ele falou ali, a crítica do Estado, beleza? Aí, então, eu já perguntei se vocês tiveram alguma compreensão dessa sobre essa afirmação de uma religião que é alienante. E agora eu queria que vocês me dissessem se a religião, independente se é cristã, se é umbandista, né, de matriz africana, espírita, espiritualista, né, que é aquela mais holística, religião indígena, etc. Se para vocês, no contexto atual, hoje, a religião ela está mais vinculada à emancipação ou à alienação. Aí pode escrever no chat, acho que é mais fácil. Só dizer aí, emancipação ou alienação, para a gente poder já mensurar. E a Shirley, será que ela resolveu? Deu certo o áudio, Shirley? Digam aí no chat. Para vocês, hoje, religião é mais para emancipação ou mais para alienação? Certo? Não deu certo o áudio? Júlio, depende de qual viés religioso da pessoa vem. Às vezes eu tenho eu tendo a pensar que algumas religiões do computador. Deixa eu ver onde que ela vai ver no computador. Vou só orientar ela aqui, para ela poder ouvir, né, meu? Beleza. Depois ela me diz aí se rolou. Eu tenho essa impressão também, Júlio, tendo a concordar com você, que dependendo do viés religioso da pessoa, é uma religião mais para emancipação, para libertação, do que uma religião. Aliás, ao contrário, né? Dependendo do viés,
em algumas que eu me relacionei, algumas pessoas que eu me relacionei, seja no trabalho, na família, eu tenho a impressão que, dependendo do viés religioso, essa pessoa está mais alienada do que emancipada. Alienada da realidade, de problemas sociais, de problemas globais, políticos. O pior ainda, quando o líder religioso dessa pessoa, ele é alienante. Ele coloca você dentro de uma bolha, seja ela qual for, entendeu? Por outro lado, algumas outras religiões, inclusive eu não tenho visto mais o Jonathan. Alguém tem contato com ele? Não tenho visto mais o Jonathan. Em algumas religiões um pouco mais holísticas, me parecem ser um pouco mais emancipadoras. Tipo assim, busca aí a verdade, entendeu? Busca, explora você, por assim dizer. Alguns vieses do cristianismo. O budismo, me parece. Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Evelyn, eu acho que emancipação e alienação depende do contexto. Vanessa, depende do ponto de vista. Legal. Shelaine, tá me ouvindo? Vamos lá, gente. Bora participar aí. Bora pro próximo. Então, a gente vai para o segundo ponto, que é entender essa juventude filosófica, para entender como é que ele chega nessa percepção, né? Então, o Marx, a gente já fez na aula anterior, eu imagino que já deve estar no YouTube, se não está, eu coloco o linkzinho para vocês assistirem no Google Drive, por enquanto mesmo. A gente fez já o contexto, diz que o Paulo muito bem falou, né, que é preciso conhecer o contexto desse cara, qual o contexto histórico, qual o lugar, né, qual o locus social desse escritor, desse pensador, para a gente poder chegar no cerne do pensamento dele, para entender por que ele escreveu o que ele escreveu, o que ele pensava, né? Então, a juventude do Marx, ela tá bem dentro do ambiente intelectual da Alemanha, ali do século XIX. Já falei para vocês que lá em meados de 1843, ele tem uma experiência, não sei se eu falei, né? A experiência, digamos, profissional dele, isso está em algumas notas sobre a biografia dele. Lá nos Pensadores tem isso, né? Não sei se no que eu mandei para vocês agora tem. Falei que ele foi romântico, falei com a esposa dele e tudo mais. Alguns vão apontar, né, alguns por falta de conhecimento, vão apontar, Marx era um vagabundo, não trabalhava e tal. Mas olha só, ele teve uma experiência como redator da Gazeta Renana, que é a gazeta lá da cidade que ele morava, né? E daí o jornal que ele trabalhava, essa gazeta, ela tenta se desvincular, tenta ser meio que isenta politicamente, tenta meio que não ser marcada, né? E, de alguma forma, meio que se conectar com um certo liberalismo que tinha na época. Lembrando que a gente está falando daquele contexto alemão, de uma galera que estava começando a ter contato com o liberalismo francês, por assim dizer, e ainda algumas pessoas mais vinculadas assim ao reacionarismo, né? Pessoas mais reacionárias à monarquia. E daí, como ele viu essa toada da Gazeta, ele falou, olha, eu vou cascar fora, né? Pode ser a melhor hora para eu sair fora daqui. Por questão de divergência, né? E daqui a pouco ele começa a ser perseguido pelo que ele escreve, pelo que ele fala, pelo que ele pensa e tudo mais. Então, o Marx, ele começa ali, como redator na Gazeta Renana. Depois, ele rompe com essa ideia de jornalismo político imediato e começa a se dedicar ao estudo crítico da filosofia de Hegel. Lembra que ele
começa a estudar direito, porque o pai dele queria que ele estudasse direito e tal. Ele começa a estudar, Marx começa a estudar jurisprudência. É aquele cara que eu falei, né, que devia ser molecão, devia ser meio novo. Imagino que ele devia ter uns 20 e poucos, 30, né? Tem que retornar ali na data que ele estava estudando e que ele nasceu, né? E ele era da gandaia, né? Era da boemia, e essa vida de boemia impediu ele de realmente encarar os estudos de frente, e ele era da cachaça, né? Por assim dizer. Ele era beberrão, ele tinha uma grana que o pai dele bancava ele. O pai dele fala que ele era gastador, que ele gostava de esbanjar dinheiro. Então, no direito, na primeira experiência dele não rolou, ele vai trabalhar, também não rola, né? Começa a ter certos entraves, ele prefere sair fora, volta a estudar. Aí, para estudar direito, filosofia, daí um estudo mais crítico à filosofia de Hegel. E esse período vai marcar a transição dele do idealismo especulativo para uma postura voltada à realidade, que é a teoria do Marx, materialismo histórico dialético, né? O que é o materialismo? O materialismo não é material de grana, de dinheiro. Ele é um materialista, tipo assim, ele prefere bens materiais, né? Não é esse contexto. É materialista, assim. Tem uma frase dele Puxa vida, deixa eu ver onde está a frase. Ele fala assim, os filósofos idealizaram o mundo até hoje. Importa transformá-lo. Deixa eu ver onde é que está. Os filósofos até hoje apenas interpretaram o mundo de perspectivas diferentes. Agora o que importa é transformá-lo. Deixa eu só confirmar. Deixa eu ver só onde é que está a tese 11 do contra Feuerbach. Né? Ele estava nos escritos contra Feuerbach, então 1845. Ali a tese 11, que é uma das últimas teses contra Feuerbach, ele escreve justamente dizendo isso, que até agora os filósofos ficaram lá pensando nas coisas da vida, como é que será que é, a razão, a religião, isso e aquilo. E ele falou, já pensaram demais no mundo. Agora o que importa é mudar o mundo. E como que a gente muda o mundo? Materialismo, os meios de produção de uma sociedade moldam o seu pensamento. Né? Sim, é que daí hoje ele já vai estar fazendo uma crítica mais adiante. Mas o materialismo é pensar a vida material, a vida como ela é, entendeu? Não especulações. A gente poderia, em sociologia, ser especulador também. Vamos pensar sobre o que poderia ser a formação da sociedade em sua essência, ou pensar, né, será que a ideia da galinha, quem vem antes, né, a galinha ou o ovo, que é tipo, o que vem primeiro? O ser ou o que vem primeiro? O ser em si ou o que vem primeiro? É você enquanto indivíduo ou você já com uma consciência crítica? A sua consciência crítica, ela se desenvolve ou você já nasce com ela? Algumas pessoas parecem que já nascem prontas para a vida, etc. Poderíamos pensar isso, aquilo, criticar isso, aquilo. Mas Marx falou, olha, já deu isso aí de ficar pensando e elucubrando, né? A gente tem que pensar a vida como ela é. Então, só me confirma se eu mandei para vocês a crítica da filosofia do direito de Hegel, lá no nosso grupo das minhas aulas aqui. Crítica da filosofia do direito de Hegel.
Não me lembro de ter mandado. Eu mando agora, se eu conseguir. Peraí. Aí vocês já têm. Eu mando ele daqui a pouco, senão vai travar meu computador aqui, tá, pessoal? Me lembra de mandar ali. Se alguém tiver o link do grupo e puder colar aí, fica à vontade, tá? Eu tô com algumas janelas abertas e eu não quero travar meu computador. Então eu mando mais pro finalzinho, que daí eu já fechei o slide aqui, minha janela de apoio aqui. Aí eu mando o link do WhatsApp, beleza? Aí no caso são só os materiais que eu envio sobre as aulas, etc. Tanto de sociologia como ciência da religião. Aí eu mando. E mando lá também daí o material. Bom, então, ele está nesse contexto, ele está nessa pegada, então, na crítica da filosofia do direito de Hegel, uma crítica à filosofia do direito de Hegel, que não é escrita por Hegel, é escrita por Marx. Marx está criticando a filosofia do direito desenvolvida por Hegel, entendeu? Marx está escrevendo durante a estadia dele em Kreuznach, né? Logo depois que ele casou com a Jenny von Westphalen, que a gente falou sobre ela na aula anterior. Então, nesses manuscritos, o Marx ele vai confrontar diretamente essa filosofia política hegeliana, que não vai se limitar a denunciar contradições externas, mas também buscar como é que essas contradições derivam dos seus pressupostos, dos pressupostos próprios, né, da especulação de Hegel. Então, ele está falando, o Hegel está concebendo o Estado como uma ideia, como uma coisa irreal, né? Na verdade, como uma ideia real, que se manifesta em família, na sociedade civil. Mas o Marx ele está falando, tem uma inversão aí, que é concreto, que é fundante do Estado, é a família e a sociedade civil, não o contrário, né? Aparece ali predicado, um predicado do Estado. E daí, a partir, né, desse pensamento do Marx em crítica a Hegel, ele diz que isso daí é artificial, é elevado à condição de sujeito, mas, na verdade, essa operação transforma a realidade empírica como um simples reflexo da lógica da ideia e desvaloriza a vida concreta, entendeu? Então, ele está construindo essa ideia de precisamos pensar a vida concreta, né? Nesse mesmo tempo, nesse mesmo momento, ele tem influência do Feuerbach, que Feuerbach ele tinha mostrado que a religião não passava de uma projeção da essência humana. Feuerbach, não Marx, né? Aí Marx ele recebe essa influência e aplica uma inversão crítica também à política. Para ele, então, o Estado em que Hegel aparece ali como uma encarnação do universal, na verdade é produto dos sujeitos concretos. A crítica ali do Marx não é só metodológica, mas é uma crítica ontológica, entendeu? Não basta inverter o sujeito e predicado, mas é preciso resgatar a realidade como fundamento. Então, vamos voltar aqui, entender o que é o Estado. O Estado é composto por isso, por aquilo, não é esse ideal que está colocando. O Estado é uma questão concreta. Nessa juventude do Marx, juventude filosófica, né, um processo, então, que ele está amadurecendo suas ideias. Surge ali nos primeiros momentos, 1843, 1844, né? E ele vem da ideia do, digamos, herdeiro desses jovens hegelianos e se torna o crítico desse radical do idealismo. E dá os primeiros passos no que ele vai construir depois como um materialismo histórico. A ideia é justamente, ele tem uma carta a Ruge, em 1843, que a ideia dele era fazer uma crítica impiedosa a tudo que existe. Então, ele está decidido, né? A ideia é que se estenda o alcance da filosofia para além da especulação,
voltando para a vida concreta. Então, materialismo histórico. A vida é quê? Aí para os mais novos, né? A vida é o quê? Trabalhar para pagar a conta, para consumir. A vida é trabalhar para comprar coisas e, em sua essência, consumi-las e que esse consumo talvez se transforme no status. A vida é isso? Ou será que a vida é uma forma de sobrevivência? Aliás, a vida, o trabalho, na verdade, ele passa a ser uma forma de sobrevivência, a gente tem que subsistir, e às vezes, por tentar subsistir um caminho que parece tão complexo, né? tão denso, que nos exige consumo, e nosso entorno, às vezes, nossa bolha, fala, mas nossa, mas você usa esse smartphone ainda? Nossa, que tênis velho que você usa. Mas essa camisa não sei o quê. Quer dizer, a sociedade parece nos guiar para o consumo de algo novo, por assim dizer. Fala, Pantini. Aqui na minha região teve uma moça que vendeu a própria moto para comprar o iPhone 17. Status, pô. Tem que ter. Espero que o iPhone não caia de tela no chão, né? Ia ficar sem iPhone e sem moto. Tá vendo? E aí o trabalho, às vezes a gente se escraviza, por assim dizer, em um trabalho que não gosta, em uma situação de exploração, ou ganhando pouco, trabalhando muito, porque às vezes nem tem condição para fazer a mais, nem tenho pernas para caminhar um pouco a mais, para procurar um trabalho melhor, porque a realidade às vezes é essa. Né? Às vezes é essa, que a gente não está necessariamente olhando a vida como ela é, a vida em seus meandros, em suas especificidades. A gente poderia ir para mais análises, né? Eu gosto da forma como o Marx mostra para a gente uma certa necessidade de analisar a vida como ela é. Uma necessidade de analisar, tipo, o trabalho, as relações de trabalho. Veja bem, não precisa nem citar Marx, né? Tem outros autores contemporâneos que podem nos posicionar quanto a isso. Mas como essa sociedade de alto desempenho vai chegando na religião, vai chegando no trabalho, na família, ou não, porque você tem que entregar seus 110%. Alguns coaches vão colocar isso, né? Principalmente de origem norte-americana. Eles estão ligados na vida, no American Dream, né? Na vida americana de sonho, que é consumo, que é alto desempenho, que sabe fazer mais e ser, etc. Consumir, e para consumir você tem que ter, olha só que bolo de coisas horríveis, né? Horrível assim, é bom consumir? Pô, com certeza. Certeza. Fui olhar um tênis no shopping, tava com o cartão no bolso. Fui olhar um tênis no shopping, talvez precisava de outras fontes, né? O shopping, ele costuma ser caro. E R$500 um tênis. Já achei caro. Ele era New Balance? Era Puma? Nem sei. Ou era Puma? Acho que minha esposa falou, não, olha esse Puma é bom. Nossa, vai durar. Eu falei, com certeza, eu quero comprar ele um pouquinho nem que eu pague um pouquinho mais caro, mas que ele dure, você tá entendendo? Que não é uma obsolescência programada que eu quero. Eu quero que ele dure um pouquinho mais. Não precise comprar um tênis ruim. Aproveitar que eu tô descalço. Aí, ó, tênis meio simplão, né? Tá vendo? Parece da Polo, mas não é da Polo. Inspirado. É lá da onde? Lá do Brás? Não sei. Mas eu não gosto, cara. Olha só meu pé sujo, né? Parece meu pé sujo. Porque essa sola aqui mais sintética, que é puro plástico, né? Isso aqui na chuva é um perigo. É para ficar mais barato.
Aí fica mais barato. Beleza, comprei, mas na verdade eu ganhei, né? Fica mais barato, mas por quanto tempo eu vou usar? Um tênis descartável. Então, esse viés de olhar para o consumo, acho legal olhar também. Julius, queria jogar para o próximo? Eu acho interessante também, doutor professor, que essa fase de Marx, assim, antes do Manifesto Comunista, né, ele, basicamente, o que ele faz é uma análise do sistema econômico, né? Ele ainda se abstém de criticar muito, ele só aponta como as coisas funcionam, né? E isso que eu acho engraçado quando a galera fala, não, mas eu discordo de Marx, mas, porra, mas pode discordar do Manifesto Comunista, que é uma coisa, e esse cara tá dando a opinião dele. Mas se você quiser discordar de. Não, você não pode discordar de como as coisas são. Fato é fato. Né? E fato é que o capitalismo funciona dessa forma. E acho engraçado que até os defensores de capitalismo batem o martelo defendendo, falando, não, mas é assim que funciona. A gente sabe. O Marx também falou isso, entendeu? Então, tecnicamente, até eles estão concordando com o Marx. Eu acho isso engraçado. Acho que você está mutado, professor. Obrigado por avisar. Eu vejo os debates, né, no YouTube, porque tá não sei se está dentro do meu que o meu algoritmo me oferece, mas tem bastante gente querendo discutir, né, marxismo, capitalismo, e tudo mais. Mas eu tenho a impressão que falta gente necessariamente preparada para falar contra. Preparada assim, eu sei do que eu estou falando, entendeu? Eu vejo isso, é uma crítica sem fundamento. Uma crítica meio que sem base. Está fundamentado na Está fundamentado na opinião pessoal, talvez. Né? Deixa eu caminhar aqui com vocês, então, para o segundo ponto, e a gente finaliza na análise da religião que ele faz, nessa ideia de a religião é o ópio do povo. Isso daí talvez vocês já devem ter ouvido em algum momento, que a religião é o ópio do povo. Qual é o contexto que ele utilizou essa frase? Como essa frase se monta, né? Como ela vem a existir? Consegui pegar o link aqui, eu vou mandar para vocês. O link das aulas, aí depois eu mando o material lá depois, tá? Então, esse WhatsApp aqui, esse grupo de WhatsApp, é só sobre os materiais de aula que eu utilizo, ok? Eu vou mostrar para vocês o parágrafo que ele usa essa expressão, religião é o ópio do povo. Porque assim, a religião é o ópio do povo, tá vendo como ele está falando que a religião é uma droga? Nossa, que afirmação mais triste. Que afirmação mais vazia, né? Nem leu para dizer. Está aparecendo para vocês aí. Eu vou aumentar. Aumentar. Eu sei que tem pessoal aí que está no smartphone, né? Então, ó, ele tem todo o contexto aqui. Então, na Alemanha, a crítica da religião está, no essencial, terminada. E a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. A existência profana do erro está comprometida depois que sua celestial oratio pro alis et fossis foi refutada. O homem que na realidade fantástica do céu, onde procurava o super-homem, encontrou apenas um reflexo de si mesmo. Já não será tentado a encontrar apenas a aparência de si, o inumano, lá onde procura e tem que procurar a sua autêntica realidade. Aí tá. Precisa ler esse parágrafo aqui para chegar até o que ele fala do ópio, tá bom? Só ver se é aqui, peraí. Acho que é ali. É ali.
Então, diz Marx, este é o fundamento de toda crítica religiosa. O homem faz a religião não faz o homem. Olha essa afirmação. É a religião, de fato, a autoconsciência e o autossentimento do homem, que ou ainda não conquistou a si mesmo ou já se perdeu novamente. Mas o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral para este mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica em forma popular, seu point d'honneur, seu ponto de honra espiritualista, seu entusiasmo, sua sensação moral, seu complemento solene, a base geral de consolação e justificação. A religião é a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana não possui uma realidade verdadeira. Por conseguinte, a luta contra a religião é diretamente contra aquele mundo cujo aroma espiritual é religião. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão de miséria real e protesto contra a miséria real. De novo essa frase. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. Essa frase aqui é a frase principal, né? Olha só. Isso aqui poderia estar até num livro sagrado. A religião, então, é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. Uma religião com felicidade ilusória do povo, a exigência de felicidade real. Falando, a exigência de que abandonem as ilusões acerca da condição. A crítica da religião é o germe da crítica no Vale das Lágrimas, cuja auréola é religião. Entendeu o contexto do ópio do povo? Ele está falando que a religião é ruim per se. Está falando que a religião, ela é sim, como o Júlio colocou lá, um anestésico, né? Fala, Júlio. Eu ia citar essa coisa do anestésico, né? Porque a gente esquece que nessa época o ópio era um anestésico, foi escrito no século XIX. Então, eu acho interessante que, se você lê o contexto completo da frase, né? Que ele fala, a religião é o suspiro da criatura oprimida, né? Para onde a pessoa oprimida vai buscar um conforto. Né? E ele não está se opondo a isso, né? Ele tá constatando, mas ele também fala, né? Que a religião ela é o produto da sociedade que a gente vive, né? Então aí ele vai puxar do materialismo histórico, né? Que é aquele conceito do tipo de produção que a gente tem, o tipo determina o nosso tipo de pensamento social, né? E aí o Mircea Eliade, naquele outro livro lá, ele comenta que isso funciona para as religiões também, né? Ele comprova isso, que ele mostra que quando a gente vai para sociedades sedentárias, que é uma produção sedentária agrícola, a gente vai mudar o nosso pensamento religioso também, né? Então, o Marx está falando que, assim, se a gente vive numa sociedade opressiva, né, o indivíduo vai buscar uma religião que vai anestesiar ele, uma forma de se anestesiar ou até de controlar as pessoas, né, de uma forma que a gente possa viver, se adaptar para esse meio, né. Então, assim, em suma também eu acho que ambientes opressivos, exploratórios vão gerar o pensamento social predatório, né, que vai, obviamente, desencadear uma religião predatória também, por assim dizer. Mas que não significa que vão ter religiões que vão querer proteger o oprimido disso também. Né? E aí eu acho que isso entra naquele conceito de salvação individual e salvação coletiva, né? Que se você olhar as religiões cujo você tem uma ideia de salvação coletiva, geralmente elas são perseguidas pelas religiões de salvamento individual, né? Porque isso faz parte do pensamento capitalista, do salvamento individual, né, da prosperidade. Aí a gente vai puxar Max Weber, esse cara 4, mas é tudo nessa onda. Eu até anotei aqui para falar que eu acho interessante. Perfeito. Deixa eu só deixar a Bianca entrar aqui.
Pessoal, a gente vai finalizar a aula de sociologia, então. Vamos voltar aqui para falar sobre mais crítica da religião, né? Que eu acho que a gente começou a esquentar o tema, e a gente vai lá para a aula de ciências da religião. Lá a gente está conversando sobre o dossel sagrado, né? Deixa eu copiar o link aqui e mandar no chat aqui para quem quiser. Vou colocar aqui. Ah, beleza, obrigado, Bianca. Então a gente vai lá para sociologia da religião, na verdade é de ciência da religião. Que, na verdade, a gente está trabalhando sociologia da religião, que é o dossel sagrado de Peter Berger. Beleza? São extremamente convidados a, então, clicar ali neste link, tá invertido? Tá aqui, né? Neste link do chat, para a gente ir lá e caminhar juntos, beleza? Para a gravação aqui, a gente volta, então, na próxima aula, semana que vem, para dar continuidade sobre essa crítica de Marx à religião, certo? Encontro vocês lá, então, no link de Ciência da Religião, está aqui no chat. Cliquem aí, eu vou abrir ele numa janelinha aqui, enquanto vocês vão saindo, para vocês não perderem o link, tá bom?